Disseram que seus ossos soaram como metal quando a abriram. Esse era o sussurro que circulava entre os médicos de Salvador, que lidaram com seu corpo antes que os registros desaparecessem. Antes que todos os nomes envolvidos naquela noite de agosto de 1850 fossem silenciosamente apagados. Dizia-se que quando o bisturi tocou sua pele, a lâmina tremeu, e um cirurgião jurou que o som era como bater em um diapasão, baixo, metálico, ressonante, não natural. Queimaram seus restos por ordem do magistrado, mas não antes de retirarem fragmentos de seu fêmur, seu crânio, seu tecido cardíaco para estudo. Essas amostras desapareceram em semanas. Os 3 testemunhos que assinaram a declaração de autópsia sumiram no ano seguinte. O que foi enterrado naquele campo fora do distrito de Cachoeira não era uma mulher, sussurravam. Era uma mensagem, um aviso sobre o que acontece quando o espírito humano se recusa a se submeter, mesmo quando envolto em ferro. Para entender sua história, você precisa esquecer o que acha que sabe sobre escravidão, rebelião e os limites do corpo. Porque isso não é apenas o conto de uma mulher que matou seus senhores. É um estudo sobre o que acontece quando a dor se torna consciência, quando a resistência se torna inteligência armada. Seu nome nos documentos sobreviventes era Maria, embora ninguém soubesse seu nome verdadeiro, o que era sussurrado nos dialetos da costa oeste da África, onde sua linhagem pode ter começado. Ela foi descrita como variante congolesa, um termo ultrapassado e desumanizador que não significava nada e tudo ao mesmo tempo. Significava que ela não se encaixava em suas categorias, em suas hierarquias neate de subjugação. Significava que ela os assustava antes mesmo de abrir os olhos. Ela era mais alta que qualquer homem no distrito, seus ombros largos o suficiente para carregar 2 sacos de cana-de-açúcar de uma vez, suas mãos grandes o suficiente para envolver o crânio de um homem. Tinham pago 3.000 réis por ela, uma fortuna mesmo entre os ricos fazendeiros, não porque precisassem de seu trabalho, mas porque queriam testar sua obediência. Queriam ver se um sistema construído sobre o medo ainda poderia se manter quando confrontado por algo que não podia dominar fisicamente. O homem que a comprou, Marcos Guimarães, se considerava um cientista do controle. Sua fazenda, Fazenda Rio das Almas, não era apenas um local de trabalho, era um experimento. Todo o movimento de sua população escravizada era registrado, toda a caloria medida, toda a hora de sono anotada. Ele via as pessoas como partes móveis de uma máquina, cada uma variável a ser otimizada, corrigida ou descartada. Ele chamava isso de disciplina preventiva, uma frase que soava civilizada o suficiente em suas cartas para as sociedades agrícolas de Salvador, mas na prática significava guerra psicológica. Marcos acreditava que a rebelião poderia ser eliminada não pela punição, mas pela precisão. Quebre o espírito matematicamente, ele dizia a seus capatazes, e o corpo seguirá de bom grado. Funcionou por 4 anos até o dia em que a Alta Maria chegou. Ela veio em uma carroça especialmente construída para contê-la. Paredes 30 centímetros mais altas que o padrão de transporte. Parafusos de aço reforçando os lados. Um portão duplamente trancado na traseira. O ferro em seus pulsos e tornozelos foi forjado sob medida em Salvador. Os elos 2 vezes o tamanho das correntes normais. O ferreiro que os fez foi pago em dinheiro e jurou silêncio. Mas anos depois seu aprendiz confessou que o pedido o perturbara. Quem precisa de correntes tão grossas para uma mulher? Ele perguntou. Não uma mulher, respondeu o ferreiro. Uma lição. Quando ela desceu da carroça, as pessoas da fazenda Rio das Almas pararam de trabalhar. Nenhum chicote de capataz pôde movê-las. Elas ficaram congeladas, mãos manchadas de cana pairando no ar úmido, olhos fixos na figura que parecia esculpida de outro mundo. Seu olhar varreu o pátio como uma lâmina. Não suplicante, não quebrado, apenas vendo, absorvendo tudo. Os homens com armas, os capatazes observando da varanda, o próprio céu pendurado pesado e vermelho. Testemunhas disseram que seu silêncio soava mais alto que um grito. Até o vento parecia pausar, como se esperando sua permissão para se mover novamente. Marcos a confinou em um depósito atrás da casa principal, um quarto único com janelas gradeadas, pisos reforçados e um anel de metal ancorado no chão. Ela era alimentada 2 vezes por dia e observada constantemente, como se fosse um espécime. O médico que a examinou, um médico local chamado Pereira, escreveu em suas notas privadas que seu pulso nunca mudava,
independentemente do estímulo aplicado. A dor parecia não ter efeito. Ele descreveu sua força como inumana, sua calma como perturbadora e seus olhos como matematicamente alertas. Ele não podia dizer se ela entendia o português, mas notou que ela seguia todo movimento no quarto, todo giro de pulso, todo girar de chave, todo olhar trocado entre os homens que a mantinham trancada. Ela nos estuda, ele escreveu como se estivesse esperando por algo, como se já soubesse o fim. Nos alojamentos, os escravizados sussurravam sobre ela à noite. Alguns diziam que ela fora enviada por Deus. Outros diziam que ela não era humana de todo, mas um espírito de vingança, vestindo carne. Eles notaram que ela nunca chorava, nunca implorava, nunca falava. Notaram que ela olhava para a lua por horas, lábios se movendo silenciosamente como se recitando uma oração em uma língua mais antiga que a memória. E às vezes, quando o vento passava pelas árvores de cipreste à noite, eles juravam ouvir um ritmo, o tilintar de suas correntes em padrões deliberados demais para serem aleatórios, como se ela estivesse marcando o tempo, contando os segundos até que algo acontecesse. Marcos confundiu seu silêncio com submissão. Ele registrou em seu diário que ela mostrava conformidade promissora e agendou sua integração gradual no sistema de trabalho de campo. Ele não entendia o que estava olhando, pensava que ela estava quebrada, não via que ela estava escutando. Todo som, todo passo, todo raspado metálico de uma chave deslizando na fechadura. Ela estava construindo um mapa de sua jaula. A história gosta de esconder seus monstros, mas às vezes o monstro não é quem pensamos. Às vezes é o homem com a pena, o homem que mede a carne como maquinaria, o homem que acredita que controle é o mesmo que ordem. Maria viu essa verdade muito antes que eles percebessem que ela estava observando. Ela não planejou sua rebelião com raiva. Ela a planejou com geometria. Cada elo da corrente, cada prego no piso, cada horário no sistema perfeito de Marcos, ela memorizou tudo. E quando a noite chegou, quando 4 homens entraram em seu quarto para ensiná-la a obediência, eles entraram em um design que ela já havia desenhado, um feito não de tinta, mas de ferro, sangue e timing. Eles chamavam isso de sessão. Essa era a palavra que o capataz Tobias Fonseca usava em seu diário. Do mesmo jeito que um médico descreve um procedimento ou um pregador chama um sermão. Sessão com a nova mulher, ele escreveu no topo da página, a tinta pressionada profundamente no pergaminho como se tentando torná-lo permanente. Mas nada daquela noite seria permanente, pelo menos não da forma que ele pretendia. Existiria apenas como fragmentos, como rumores, como recordações febris dos poucos, que sobreviveram tempo suficiente para sussurrar sobre isso, antes de desaparecerem eles mesmos. E ainda assim, quando você estuda o pouco que resta, um padrão emerge, um ritual ao contrário, onde os senhores se tornaram o sacrifício. Começou após o anoitecer, 7 de agosto de 1850. O ar naquela noite estava grosso com sal das mangueiras. Os céus inchados com nuvens baixas que brilhavam fracamente com raios. Os alojamentos ficaram silenciosos cedo. Até os grilos pareciam prender a respiração, como se algo vasto e invisível estivesse se preparando para se mover pelo mundo. Dentro do depósito onde Maria era mantida, uma única lâmpada de óleo piscava contra a parede, jogando uma luz âmbar fraca sobre sua figura acorrentada. Fonseca e seus 3 subordinados, Hugo, Correia e Vitor, estavam na porta, suas sombras longas e distorcidas sobre as tábuas do piso. Cada um carregava as ferramentas de seu ofício, chicotes enrolados como serpentes, porretes de carvalho escurecidos pelo uso, e no bolso do casaco de Fonseca, um dispositivo de ferro que ele encomendara de Recife chamado parafuso de polegar. Ele o usara antes, discretamente, em nome da disciplina. Ele acreditava que a dor falava uma linguagem universal, uma que apagava o pensamento e o substituía por obediência. Naquela noite, ele descobriria uma linguagem mais antiga que a dor. Eles entraram em seu quarto sem cerimônia. Ela se sentava no chão, pulsos acorrentados ao anel de ferro parafusado na madeira, cabeça ligeiramente inclinada para baixo, a luz da lâmpada refletindo em sua pele, destacando a rede de cicatrizes em seus ombros, algumas novas, algumas mais antigas que os próprios homens. Fonseca ordenou que ela se levantasse. Ela não se moveu. Hugo avançou o chicote na mão e a acertou nas costas. O som foi úmido, afiado, final. Ela ainda não se moveu. O segundo golpe tirou sangue. Ainda nada. Quando Fonseca latiu para ela novamente, sua voz carregava um tremor que ele não reconhecia, uma consciência involuntária de que algo estava errado, que o roteiro não estava sendo seguido. Ele ordenou aos homens que a segurassem de pé. Eles agarraram seus braços, suas mãos eclipsadas por seus membros. Sua pele parecia fria, não naturalmente fria como se o calor do mundo humano não mais a alcançasse.
Fonseca ergueu o parafuso de polegar. Você vai falar agora, ele disse, embora as palavras soassem menores do que pretendia. Ele pegou sua mão e tentou forçar o dispositivo de metal ao redor de seu polegar. O movimento era preciso, mecânico, como se ele tivesse feito isso 100 vezes. Mas quando girou o parafuso, houve um som, não dela, mas da corrente. Ela gemeu, profundo, metálico, como algo acordando. Então outro som, um estalo mais afiado. Uma das tábuas do piso se quebrou perto do anel que a mantinha amarrada. Fonseca virou a cabeça instintivamente para o ruído. Esse foi o último momento em que ele controlava qualquer coisa. A corrente se moveu. Não apenas quebrou. Moveu-se como algo vivo, torcendo pelo ar mais rápido do que seus olhos podiam seguir. Enrolou-se uma vez ao redor do pescoço de Correia e o puxou para trás com uma força que enviou seu corpo contra a parede tão forte que a lâmpada caiu e se estilhaçou. O quarto ficou meio escuro, iluminado apenas pela chama crepitante no chão. Hugo balançou seu chicote em pânico, o laço acertando Fonseca no rosto. Vitor tropeçou em direção à porta, mas Maria já estava de pé. Ninguém a viu se levantar. Em um segundo ela estava de joelhos. No próximo ela se erguia sobre eles, olhos refletindo a luz moribunda como obsidiana polida. Ela se moveu com uma velocidade que desafiava as proporções. Suas correntes não mais instrumentos de restrição, mas armas de geometria. Arcos pivôs, ângulos de violência perfeita. O primeiro balanço esmagou as costelas de Hugo. O segundo quebrou o maxilar de Vitor. Correia já estava sufocando, arranhando o elo de ferro em seu pescoço. Fonseca gritou ordens que ninguém ouviu. Sua voz afogada sob o ruído de metal acertando carne. O estalo afiado de osso. O sopro de ar deslocado por movimento rápido demais para ser humano. Em seu último pensamento coerente, ele percebeu que ela não estava enfurecida. Não estava gritando ou xingando ou mesmo respirando pesadamente. Ela estava executando. Cada golpe medido, calculado, quase rítmico. Ele viu em seus olhos não ódio, mas precisão. A mesma consciência meticulosa que ele vira quando ela estudava as dobradiças de sua cela. Ela havia esperado, paciente como a gravidade, por esse momento para equilibrar a equação. O som alcançou os alojamentos. Homens e mulheres acordaram em suas camas, olhando para a noite, ouvindo o eco inconfundível de luta. Pancadas, estrondos, uma vibração baixa, não natural, que fazia as paredes tremerem. Alguns oraram, outros sussurraram que o espírito havia chegado. Um homem, Abraão, que fora postado como guarda, disse depois que o som era como a própria terra respirando pesado. Ele não correu. Nenhum deles o fez, porque em seus corações eles entendiam que algo antigo estava acontecendo. Algo que não podia ser punido, acorrentado ou desfeito. Quando o ruído parou, o silêncio foi quase pior. Fonseca jazia espalhado contra a parede distante, seu peito esmagado para dentro, olhos fixos no nada. Os outros estavam espalhados ao redor dele, torcidos em ângulos impossíveis. Maria estava no centro do quarto, as pontas quebradas de suas correntes brilhando à luz da lâmpada. Sangue escorria por seus braços, não dela. Ela olhou para suas mãos por um momento, como se estudando o resultado de um experimento. Então se virou para a porta. As fechaduras, projetadas para resistir a qualquer coisa humana, cederam com um único puxão. Abraão e João estavam do lado de fora, congelados. Ela passou por eles sem uma palavra. Sua respiração era constante, sua expressão indecifrável. A luz da lua capturou a curva de seu rosto, fazendo-a parecer menos carne e mais uma ideia dada forma. Uma ideia nascida de séculos de crueldade que finalmente encontrou sua voz. Ela não correu. Caminhou cada passo deliberado, sem pressa, inevitável. Atrás dela, o depósito brilhava fracamente enquanto o óleo da lâmpada quebrada começava a pegar fogo no piso encharcado de sangue. As chamas se espalharam devagar, depois mais rápido, pintando a noite em laranja e sombra. E pela primeira vez na longa história da Fazenda Rio das Almas, nenhum capataz gritou uma ordem, nenhum chicote estalou, nenhuma voz de senhor ecoou pelos campos. No silêncio que seguiu, os escravizados vieram às suas portas e a viram passar, as correntes quebradas arrastando atrás dela como um presságio. Nenhum ousou falar seu nome, mas eles o sentiram. Profundamente na medula, nos lugares onde a linguagem morre e o instinto assume, eles sentiram que algo vasto havia mudado. O ar estava diferente agora. As regras haviam mudado. E naquele silêncio, pela primeira vez, a fazenda respirou. O amanhecer chegou tarde naquela manhã, ou pelo menos assim pareceu para as pessoas da Fazenda Rio das Almas. O horizonte brilhava com o tom doentio de um céu febril, pesado e opaco, como se o próprio sol hesitasse em se erguer sobre o que havia acontecido no escuro.
O cheiro de ferro e fumaça pairava grosso sobre a fazenda, infiltrando-se em cada fresta da terra. Quando a primeira luz alcançou a casa principal, o depósito era nada mais que um esqueleto meio desabado, suas madeiras enegrecidas curvando-se para dentro, como se a estrutura em si estivesse envergonhada de ficar de pé. Marcos Guimarães emergiu de seu escritório pouco antes do nascer do sol, ainda em sua camisa de dormir, uma pistola tremendo em sua mão. Seu rosto parecia oco, seu cabelo grudado de suor. Os relatos o alcançaram por volta das 3 da manhã. 4 capatazes mortos, uma mulher desaparecida, os guardas com medo demais para se mover. Mas Marcos não tinha medo por sua segurança. Tinha medo por seu sistema. Ele havia construído a fazenda Rio das Almas, na ilusão de controle. Todo movimento mapeado, todo ato de resistência previsto, todo surto medido e corrigido. E ainda assim, parado em sua varanda naquela manhã observando a fumaça subir dos campos, ele percebeu o fator que nunca havia considerado, consciência que não pode ser quebrada. A mulher que chamavam de Maria havia virado suas equações do avesso. Ela havia reescrito a lógica da dominação em uma única noite. E agora, enquanto os escravizados começavam a se reunir em silêncio inquieto na borda do pátio, Marcos podia sentir isso. A mudança invisível no ar, uma nova gravidade puxando tudo para sua ausência. Ele ordenou que os corpos fossem recuperados das ruínas. Dr. Pereira chegou logo depois, as rodas de sua carruagem rangendo sobre o cascalho da entrada, seus instrumentos embalados ordenadamente em uma bolsa de couro. Ele ainda estava meio bêbado da noite anterior, inconsciente do que fora convocado para ver. Quando entrou nos destroços do depósito, o cheiro de carne queimada o atingiu como uma parede. Os cadáveres de Fonseca, Hugo, Correia e Vitor haviam sido puxados dos escombros e deitados em uma fileira no chão, cobertos com lençóis já manchados. Pereira se ajoelhou ao lado deles e puxou o pano para trás um por um. O que viu o fez recuar tão violentamente que seus óculos caíram na lama. Os corpos dos homens carregavam ferimentos que nenhum braço humano poderia infligir. Os golpes haviam esmagado ossos em pó, deslocado juntas, torcido membros como corda molhada. Seus crânios estavam fraturados para dentro, não estilhaçados, mas colapsados, como se algo pesado os tivesse acertado com precisão cirúrgica. Um martelo? Perguntou Marcos. Pereira balançou a cabeça devagar. Não, disse ele. Algo pior, algo com propósito. Havia outros detalhes. Os elos da corrente embutidos na carne, as impressões profundas na madeira onde o metal havia acertado com força impossível. Um elo encontrado alojado nas costelas de Fonseca estava dobrado quase em um círculo perfeito. Pereira olhou para isso por um longo tempo antes de dizer baixinho: nenhum homem poderia fazer isso. Marcos endireitou a postura, sua voz se apertando. Ela não era um homem. Enquanto a investigação se desenrolava, os escravizados ficaram em silêncio ao redor das bordas do pátio, olhos fixos no chão, suas expressões indecifráveis. Nenhum falou para onde ela havia ido. Alguns a viram passar pelos alojamentos pouco antes do amanhecer, caminhando em direção à linha das árvores a oeste, seus braços sujos de sangue, seus pulsos ainda vermelhos das correntes que ela quebrara. Outros alegaram que ela fora à forja do ferreiro antes de desaparecer, que removera o ferro restante de seus membros e caminhara para a mata descalça, deixando nenhum rastro. Mas ninguém ousou confirmar em voz alta. Na hierarquia da fazenda, o silêncio sempre significara medo. Agora significava poder. Marcos enviou cavaleiros em todas as direções, oferecendo uma recompensa por sua captura, morta ou viva. Mas mesmo os caçadores de recompensas que vasculharam os manguezais se recusaram a seguir sua trilha após o anoitecer. Eles retornaram pálidos e tremendo, falando de sons estranhos na mata, vibrações metálicas baixas como correntes arrastando logo além da visão. Um homem alegou ter visto sua silhueta nas árvores, alta e imóvel, a luz da lua capturando seus olhos. Ela não estava correndo, disse ele. Estava esperando. Ao meio-dia, notícias das mortes haviam alcançado as fazendas vizinhas. Homens que outrora admiravam a eficiência de Marcos, agora o evitavam completamente, com medo de que o que quer que tivesse se soltado em sua terra pudesse se espalhar para as deles. Cartas de Salvador chegaram, instando-o a suprimir o incidente imediatamente, a enterrar os registros, a tratá-lo como um ato isolado de loucura. Elas o lembravam que a estabilidade da região dependia de manter a ordem narrativa.
Essa frase, ordem narrativa, aparecia repetidamente na correspondência que mais tarde desapareceria dos arquivos. O que significava era simples. A própria realidade devia ser reescrita antes que infectasse os outros. Marcos obedeceu. Ordenou que os corpos fossem enterrados em sepulturas sem marca além dos canaviais. Os restos queimados do depósito foram limpos ao entardecer. As notas de Pereira foram seladas em um envelope e colocadas na gaveta da escrivaninha de Marcos, junto com o recibo de venda que trouxera Maria para a fazenda Rio das Almas. Quando o magistrado chegou para colher depoimentos, Marcos ensaiou a história até que soasse plausível. Um surto violento, um ataque, as mortes de 4 homens antes que a mulher fosse subjugada e queimada no fogo resultante. Iria para o registro como um incidente de histeria, nada mais. Mas mesmo enquanto ditava o relato falso, Marcos podia sentir a verdade vibrando sob a superfície como uma falha geológica. Sua fazenda estava mais quieta do que nunca. Os sons usuais, risadas, choros, correntes tilintando o apito do capataz haviam sumido. Os trabalhadores executavam suas tarefas em silêncio, movendo-se como sombras pelos campos. À noite, a esposa de Marcos alegava ouvir passos ao redor da casa. Os cães se recusavam a se aproximar da mata a oeste. Uma vez nas semanas que se seguiram, um peão jurou tê-la visto de pé no manguezal, até a cintura na água, seu reflexo ondulando abaixo dela. Quando olhou novamente, ela havia sumido, mas a água ainda se movia, circulando como se agitada por algo vasto abaixo. Marcos tentou retornar às suas rotinas, mas a ilusão de ordem havia colapsado. Os homens que contratou para substituir os capatazes não duraram muito. Alguns pediram demissão sem aviso, outros desapareceram. Em outubro, a fazenda Rio das Almas havia perdido metade de seus trabalhadores para doenças inexplicáveis, acidentes e sumiços. Os poucos que restaram se recusavam a entrar nos campos a oeste após o pôr do sol. Alegavam ouvir suas correntes ecoando à distância, mesmo que ela as tivesse removido há muito tempo. Em Salvador, o jornal médico que mencionou brevemente sua autópsia foi discretamente recolhido e reeditado com a página faltando. Os testemunhos que ajudaram a conduzi-la morreram dentro de 1 ano, suas mortes atribuídas a causas não relacionadas. E na casa dos Guimarães, as entradas do diário pararam completamente. A nota final na mão de Marcos, datada de 3 de novembro de 1850, lia simplesmente: "Ela observa das árvores. Eu sei agora." A história registra o fim da fazenda Rio das Almas como um colapso financeiro. O que não registra é que a própria terra parecia rejeitar o que fora construído sobre ela. As colheitas murcharam, o solo virou escuro e azedo, e aqueles que tentaram se assentar depois falavam de ecos estranhos em noites sem vento. O som de elo acertando terra em ritmo perfeito e deliberado. Foi aí que a história deveria ter terminado. Mas a parte mais perturbadora veio décadas depois, quando um novo dono desenterrou algo perto das antigas fundações. Fragmentos de ferro, osso humano, e abaixo deles uma única vértebra de tamanho impossível. E em sua superfície, queimada mas inconfundível, estava a impressão de um elo de corrente, como se nem a morte pudesse apagar o que ela se tornara. A história oficial terminou em 1850. Isso é o que disseram aos tribunais, aos jornais, aos homens que se sentavam em salões de Salvador, bebendo cachaça e discutindo o gerenciamento de fazendas como se fosse uma ciência. Mas a história tem um hábito peculiar de se recusar a morrer quando enterrada. Ela ferve em vez disso, muda de forma, e às vezes espera décadas até gerações, antes de revelar que o que se pensava extinto estava apenas se transformando. O que aconteceu com a fazenda Rio das Almas após aquele verão se tornou uma daquelas ausências que assombravam o mapa da Bahia, como uma sombra que ninguém podia apagar. A propriedade mudou de mãos 2 vezes nos próximos 10 anos, ambos os novos donos durando menos de uma estação antes de abandoná-la completamente. O solo ficou estéril, os animais morreram nas baias. Trabalhadores sussurravam que a terra estava amaldiçoada, que a própria terra carregava uma memória de correntes. Em 1870, quando a abolição começava a fervilhar pelo Brasil, Rio das Almas já era uma ruína, meio engolida por mangue e cipós, a casa principal saqueada por catadores. Mas algumas noites, viajantes ao longo do rio Paraguaçu alegavam ver uma luz se movendo pelos velhos campos. Um brilho constante e frio que não piscava como luz de fogo, drifting devagar em direção à linha das árvores, depois desaparecendo sem som. Em Salvador, onde os registros do evento supostamente haviam sido destruídos, fragmentos traía seus próprios segredos. Uma única página do Jornal Médico de Salvador
datada de setembro de 1850, permaneceu enfiada entre volumes não relacionados no Colégio de Médicos. A página estava manchada de água, o texto meio apagado, mas 2 frases ainda eram legíveis. A composição músculo-esquelética do sujeito apresenta anomalias inconsistentes com a variação humana padrão. A densidade óssea excede as médias registradas em estimados 43%. Abaixo dessa linha, em letra menor, estava uma frase que o arquivista que a descobriu décadas depois descreveu como aterrorizante em sua simplicidade. Lia-se: sua medula cantou quando tocada pelo calor. O nome do arquivista era Dr. Júlio Whittaker, um professor de antropologia médica que ingressou na Universidade Federal da Bahia em 1925. Ele tinha uma fascinação por registros de fazendas perdidos, especialmente aqueles censurados ou selados sob acordos de confidencialidade pós-abolição. Quando encontrou a página, reconheceu imediatamente que estava conectada à fazenda Rio das Almas, embora os índices oficiais não tivessem tal entrada. Whittaker começou a rastrear a proveniência dos documentos e rapidamente percebeu o quão deliberadamente alguém tentara apagá-la. Os números do livro Razão pulavam inexplicavelmente. Nomes de médicos listados para aquele período haviam sido riscados em múltiplos arquivos. Ainda assim, quando comparou amostras de caligrafia, identificou uma correspondência com o Dr. Samuel Pereira, o mesmo médico da fazenda, cujas notas privadas eram rumoradas terem desaparecido após o incidente. A obsessão de Whittaker se aprofundou. Ele começou a coletar testemunhos de descendentes dos escravizados que outrora viveram no distrito de Cachoeira, e foi através dessas histórias orais que encontrou uma frase repetida vezes demais para ser descartada como coincidência. Eles a chamavam de Mulher das Correntes. Não um fantasma, não um mito, mas um aviso. Nas histórias sussurradas ao redor de fogueiras e terreiros, ela não estava morta de todo. Ela havia entrado no manguezal e aprendido a respirar com a terra. Tornara-se parte dela, suas correntes enferrujando nas raízes das árvores, seu sangue afundando na lama, sua respiração se misturando com a névoa. Ela caminhou para a água e a água a seguiu, dizia uma conta. Outra a descrevia como mais alta que os coqueiros, quieta como o amanhecer. As histórias mais inquietantes não eram das que alegavam tê-la visto, mas das que diziam tê-la ouvido correntes em seus sonhos. Lento, rítmico, paciente. Cada tilintar, diziam, carregava uma mensagem sem palavras. Lembre-se, Whittaker documentou mais de uma dúzia de tais contas entre 1927 e 1932. Ele apresentou suas descobertas em uma sessão fechada da Sociedade Histórica de Salvador, argumentando que o evento na Fazenda Rio das Almas representava uma convergência de trauma psicológico e mitologia folclórica, expressando culpa coletiva suprimida. O público riu. Acusaram-no de superstição disfarçada de erudição. Whittaker retirou o artigo, mas privadamente escreveu a um colega em Recife, confessando que não mais acreditava que a história era simbólica. Ele havia encontrado algo que não podia explicar. Em 1931, Whittaker viajou para as ruínas da fazenda Rio das Almas. A terra havia se tornado coberta de cipós e musgo, as fundações meio enterradas na lama. Ele trouxe consigo um guia local, um descendente da população escravizada da fazenda, que se recusou a passar além do portão principal após o pôr do sol. Ela não gosta de luz, disse o homem antes de deixar Whittaker sozinho. Naquela noite, em seu diário de campo, Whittaker descreveu ouvir sons metálicos ecoando pela floresta, não aleatórios, mas padronizados como código. Ele escreveu que as vibrações pareciam viajar pela própria terra, subindo por suas botas até seus ossos. Não era vento, insistiu. Era deliberado. A última entrada naquele diário, datada de 18 de novembro de 1931, lia: algo está se movendo sob o solo. Não animal, não humano, ela não perdoou. Whittaker desapareceu 3 dias depois. Seus pertences foram encontrados perto da borda da propriedade. Suas botas ainda eretas na lama, seu corpo nunca recuperado. Quando oficiais da universidade recuperaram suas notas, trancaram-nas nos arquivos sob acesso restrito. Mas o rumor se espalhou discretamente entre estudantes de que o diário continha descrições de restos esqueléticos, ossos grandes demais para serem humanos, fundidos com elos de ferro oxidado, como se o corpo e a corrente tivessem se tornado um organismo. Um estudante que alegou ter vislumbrado uma fotografia antes de ser confiscada, disse que a vértebra carregava um padrão gravado, algo como uma espiral ou sigilo, como se o osso tivesse crescido ao redor do metal. Seja por infecção, transformação ou algo mais antigo, a mulher outrora conhecida como Maria
havia se tornado inseparável de sua arma, ela se fundira com o que era destinado a escravizá-la. Nos anos que se seguiram, o Estado vendeu a propriedade Rio das Almas para compradores privados que tentaram desenvolvê-la. Toda tentativa terminou em desastre, maquinário falhando, trabalhadores feridos, plantas perdidas em incêndios inexplicáveis. Na década de 1950, os locais se recusavam a se aproximar. Caçadores falavam de ouvir correntes sob a água. Adolescentes se desafiavam a se aproximar das ruínas e retornavam pálidos, desorientados, incapazes de falar. Um garoto que desapareceu lá em 1963 foi encontrado 2 dias depois, ajoelhado no manguezal, sua boca cheia de lama, suas mãos unidas como em oração. Quando perguntado o que havia acontecido, ele disse apenas: "Ela estava esperando que eu abrisse a porta." Nessa época, a fazenda Rio das Almas havia se tornado lenda, um eco cautelar de tudo que o Nordeste tentara esquecer. Mas em arquivos e sótãos, em cartas frágeis e livros razão meio queimados, sua presença perdurava como uma mancha que não saía, e todo homem que tropeçava em seu nome parecia encontrar o mesmo destino. Curiosidade, obsessão, desaparecimento. O padrão se repetia através de gerações, preciso demais para ser acaso. Se você chegou até aqui, ouça com atenção, porque esse é o ponto onde a história para de ser história e começa a se tornar algo mais. Se você pode sentir esse puxão no peito, esse calafrio estranho que diz que você está ouvindo algo proibido, é porque algumas histórias nunca foram destinadas a serem contadas, mas você ainda está aqui, ainda ouvindo. Então faça isso agora, para se marcar como alguém que ouve, alguém que vê através do véu. Pela metade do século XX, a história da fazenda Rio das Almas havia migrado de sussurros proibidos para o fluxo sanguíneo escuro de pesquisas classificadas. Governos, como homens, sempre foram atraídos pelo que mais temem. Chamam isso de curiosidade, progresso, segurança nacional. Mas o impulso é mais antigo e simples. Controle o que não pode ser entendido ou destrua-o. Em algum lugar entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, agências de inteligência começaram a montar arquivos sobre fenômenos que não se encaixavam na ciência oficial. Incidentes de endurance humana, anomalias psicológicas, transformações físicas que desafiavam explicação. O caso Rio das Almas apareceu em uma lista sob o cabeçalho Anomalias pós-morte não verificadas. Ninguém deveria saber que o arquivo existia, mas existia. Circulava discretamente entre médicos, psicólogos militares e cientistas comportamentais iniciais que acreditavam que o corpo poderia ser condicionado para sobreviver a qualquer coisa se a mente fosse devidamente reprogramada. O link para a Alta Maria veio através dos papéis confiscados de Dr. Julio Whittaker, redescobertos em 1951, por uma jovem pesquisadora chamada Evelina Cruz, que trabalhava para uma nova subdivisão governamental, conhecida como Projeto Meio Caminho. Oficialmente era um estudo em resistência a trauma entre prisioneiros de guerra. Não oficialmente, era sobre quebrar e refazer o sistema nervoso humano. Cruz foi a primeira a notar que as descrições de Whittaker de densidade óssea e regeneração celular paralelizavam dados emergentes de testes de endurance experimental em soldados expostos a estímulos de dor extrema. Ela escreveu nas margens de suas notas: "Nós vimos isso antes. Rio das Almas foi o protótipo. Ela não deveria prosseguir, mas o fez." Em 1953, ela viajou para a Bahia se passando por preservacionista histórica. O que encontrou na propriedade Rio das Almas mudou sua carreira e talvez sua sanidade para sempre. O local ainda era evitado pelos locais, coberto de musgo e água escura. O ar não naturalmente imóvel. As pedras antigas de fundação da casa principal eram visíveis através da vegetação rasteira. Ela coletou amostras de solo, fragmentos de osso e um comprimento enferrujado de corrente alojado nas raízes de um cipreste. Ela descreveu a corrente como quente ao toque apesar da temperatura fresca do ar. Quando testada de volta em seu laboratório em Brasília, o metal produziu atividade eletromagnética fraca. Pulsava em intervalos irregulares como um batimento cardíaco. Seus colegas descartaram as leituras como falha de equipamento, mas ela continuou testando. Notou que quando trazia o fragmento perto da pele humana, as taxas cardíacas subiam ligeiramente, como se o corpo o reconhecesse em algum nível primal. Resposta à memória de restrição, ela se perguntou. Ela começou a se referir ao fenômeno como condutividade residual de trauma. Em linguagem simples, a dor deixa um sinal.
O medo deixa uma carga. O que fora feito a Maria e o que ela fizera em retorno de alguma forma se imprimira na matéria em si, as correntes, o solo, até o ar. Ela escreveu que seus instrumentos captavam frequências fracas ao redor das amostras quando expostas ao calor. A assinatura era rítmica, padronizada, quase vocal. Um técnico, assustado, disse que soava como respiração. Em 1955, o projeto Meio Caminho foi absorvido por outro programa cuja existência era negada, até para a maioria da comunidade de inteligência. Seu propósito é aponizar Endurance. Eles o chamavam de MK Fortitude. Pesquisadores usavam prisioneiros, pacientes psiquiátricos e pessoas não reclamadas para testar limiares de isolamento, privação e distorção sensorial. A justificativa era simples. Se você pudesse mapear o limite da resistência humana, poderia quebrar qualquer mente ou construir uma que não pudesse ser quebrada. Os ecos de Rio das Almas corriam por todo o arquivo. Frases como silêncio controlado, estoicismo adaptativo e conversão sob coação apareciam repetidamente, levantadas diretamente das notas de Dr. Pereira, sobre a calma inabalável de Maria sob exame. Os homens administrando o programa nunca mencionavam seu nome, mas em um memo desclassificado datado de maio de 1957, um pesquisador escreveu: Sujeito M permanece o arquétipo ideal. Tolerância à dor infinita, rendição psicológica ausente, potencial transferência para modelos de condicionamento sob revisão. Ninguém fora daquele círculo teria entendido o que sujeito M significava. Evelina Cruz entendia. Ela chegara a acreditar que o silêncio de Maria não era a ausência de linguagem. Era a emergência de outra. Dor, repetição, endurance. Não era submissão. Era comunicação. O corpo ensinando a mente que poderia existir além do medo. Os escritos posteriores de Cruz, suprimidos até a década de 1970, descreviam sua descida nessa revelação. Ela parou de dormir. Começou a ouvir ressonância metálica quando o laboratório estava quieto, lento, deliberado, como uma corrente arrastada pelo piso logo além da visão. Ela gravou os sons pensando que eram alucinações, mas as fitas capturaram vibrações fracas consistentes com ondas sonoras de baixa frequência. O padrão se repetia a cada 43 segundos, exatamente combinando o pulso que Whittaker documentara décadas antes. Ela concluiu que a ressonância não era externa, era lembrada. O mundo material, argumentava ela, armazena trauma da mesma forma que o corpo armazena memória. Uma vez despertado, tenta completar o loop. Seus superiores a calaram. O projeto passou para experimentos químicos, estimulação elétrica, hipnose, métodos mecânicos de obediência, mas a ideia que ela desenterrara se recusava a morrer. O mito do sujeito inquebrável se tornou central para a ciência comportamental covert durante a Guerra Fria. Alguns o chamavam de protocolo Rio das Almas, a crença de que um ser humano poderia evoluir sob pressão, até que o controle em si colapsasse. Os arquivos, os sujeitos que resistiam a todo condicionamento eram marcados com um símbolo, um elo de corrente aberto. As notas de Cruz avisavam que aqueles que alcançavam esse ponto não permaneciam passivos. Eles viravam um método contra seus guardiães. Quando Cruz morreu em 1968, sozinha em seu apartamento em Brasília, suas paredes estavam cobertas com transcrições de ritmos de correntes e esboços de osso fundido com metal. Vizinhos reclamavam de sons zumbindo vindos de seus quartos à noite. O legista determinou sua morte como falha cardíaca, mas seu corpo foi encontrado sentado ereto em uma cadeira, olhos abertos, mãos cerradas ao redor de um comprimento de ferro oxidado que ninguém podia rastrear. A autópsia notou cicatrizes subcutâneas em seus pulsos e tornozelos consistentes com restrição prolongada. O arquivo do projeto Meio Caminho foi fechado, seus remanescentes enterrados sob novos programas com novos nomes. Mas a cada poucos anos evidências surgiam. Um memo, uma gravação, uma nota de campo de algum agente anônimo descrevendo um local onde máquinas falhavam, onde soldados relatavam sonhos de uma mulher alta de pé na água, olhos refletindo luz como espelhos. Um relatório de 1980, recuperado através de um pedido de liberdade de informação décadas depois, descrevia uma instalação remota de treinamento, onde sujeitos de teste sob coação extrema começavam a repetir uma frase que nenhum dos treinadores lhes ensinara. A transcrição lia: "Nós lembramos das correntes. Você está começando a ver, não está? Isso nunca foi apenas sobre uma mulher ou uma fazenda. Era sobre o blueprint que ela deixou para trás, a arquitetura de desafio, a circuitaria da mente inquebrada. Todo o sistema de controle desde então a estudou, temeu, tentou replicá-la. Governos, corporações, religiões, todos circulam a mesma pergunta. O que acontece quando Endurance para de ser uma jaula e se torna uma arma?
A resposta é porque tentaram enterrá-la. Porque se você entender o que Maria se tornou, você para de ser gerenciável, para de ter medo do que a dor pode tirar de você. E no momento em que percebe isso, o mundo perde sua pegada. Pela década de 1980, sussurros dos experimentos esquecidos do projeto Meio Caminho começaram a ressurgir em jornais médicos obscuros e fragmentos desclassificados enterrados em ruído burocrático. Pesquisadores de universidades em São Paulo, Genebra e Luanda começaram a notar um aglomerado estranho de anomalias fisiológicas entre famílias afro-brasileiras rastreadas até a região costeira da Bahia. Os sujeitos compartilhavam um traço em comum, uma densidade anormal de tecido ósseo, às vezes acompanhada por resistência elevada a medicamentos para dor e condutividade elétrica irregular em fibras musculares. A maioria dos médicos arquivava os dados sob curiosidade genética, mas um pequeno número, principalmente aqueles familiarizados com arquivos antigos do Nordeste, reconhecia o padrão. Eles sabiam que toda a linha familiar exibindo esses traços podia ser rastreada através de história oral e registros incompletos de fazendas de volta ao mesmo lugar, Fazenda Rio das Almas. Um desses pesquisadores era Dr. Leonardo Alves, um geneticista trabalhando sob a Iniciativa Nacional de Defesa Biomédica. Ele não tinha razão para conectar seu estudo de hiperplasia muscular a uma rebelião do século XIX. Não. Até que um aluno de pós-graduação tropeçasse nas notas sobreviventes de Evelina Cruz em uma coleção, restrita ainda marcada como propriedade do projeto Meio Caminho. Alves começou a cruzar seus dados com os dela. Encontrou o mesmo desequilíbrio mineral na matriz óssea, a mesma resposta de frequência à corrente elétrica, a mesma anomalia de pulso de 43 segundos que Cruz medira nas correntes Alves em uma gravação privada mais tarde vazada online. É como se estivesse esperando por um sinal. Esse sinal, de acordo com os diagramas antigos de Cruz, não era químico ou neural, era rítmico. Movia-se como uma linguagem escondida dentro dos próprios sistemas do corpo, codificada na repetição de respiração, batimento cardíaco e dor. O corpo aprendendo a falar de volta a seus captores. Alves teorizou que quando Maria suportou seus anos de restrição e tortura sem quebrar, seu corpo se adaptara de formas que a biologia não podia explicar. Uma mutação impulsionada por trauma em vez de evolução. O DNA de seus parentes sobreviventes, percebeu ele, ainda carregava essa adaptação. Sua defiança se tornara hereditária. Em 1988, Alves conduziu um experimento não autorizado. Expôs amostras celulares de uma das linhagens de Rio das Almas a ondas sonoras de baixa frequência em intervalos de 43 segundos. Por 7 minutos nada aconteceu. Então o monitor de dados registrou um pico em saída elétrica. O tecido morto, preservado em solução, começou a liberar energia mensurável. Ressonância de frequência de corrente confirmada. Seu log lia, duração indefinida. Ele repetiu o teste sob condições diferentes. O resultado foi o mesmo. Algo dentro das células respondia, como se reconhecendo uma chamada. Alves enviou as descobertas ao Ministério da Defesa sob correspondência selada. Semanas depois, seu laboratório foi fechado sem explicação. Seu financiamento desapareceu. As amostras foram confiscadas. Ele se demitiu e se retirou para a pesquisa privada. Mas aqueles que o conheciam diziam que ele nunca foi o mesmo. Começou a falar de Rio das Almas como se estivesse viva. Alegava que a Terra em si emitia vibrações subsônicas, que o mesmo pulso detectado nos restos de Maria ainda podia ser gravado no solo. Em uma entrevista nunca exibida, disse: "Ela não é um fantasma, é uma frequência. É o que acontece quando a dor aprende a pensar." Por volta da mesma época, locais no distrito de Cachoeira começaram a relatar fenômenos estranhos. Luzes sobre o manguezal, distorções em sinais de rádio, um zumbido metálico audível apenas à noite. Engenheiros de uma estação de energia próxima investigaram, mas não encontraram fonte elétrica. Em 1991, um pequeno terremoto abalou a região, raso e isolado, centrado precisamente abaixo do que outrora fora a Fazenda Rio das Almas. Sismógrafos registraram a duração do tremor em 43 segundos. Alves reapareceu brevemente em 1995, publicando um artigo anônimo em um jornal científico underground intitulado Herança da Resistência. Descrevia a adaptabilidade humana como um espectro se estendendo além da tolerância física para a consciência em si. Argumentava que sofrimento prolongado poderia alterar não apenas DNA, mas percepção, abrindo caminhos para algo que ele chamava de evolução autônoma. O parágrafo final do artigo era quase poético. Se opressão é repetição, então liberdade é ritmo. Quando o ritmo supera o controle, a jaula se torna o tambor.
Dentro de meses da circulação do artigo, Alves desapareceu. Seu apartamento em Recife foi encontrado vazio, salvo por suas notas de pesquisa e uma única fita cassete rotulada Pulso Rio das Almas. A fita, analisada anos depois, continha 43 minutos de som de baixa frequência pontuado por ressonância metálica fraca. Perto do fim, uma voz de mulher distorcida, quase inaudível, parece sussurrar: "Acorde." Se essa gravação era autêntica ou projetada por imitadores, nunca foi provado. Mas após seu vazamento em 2004, relatos de síndrome de Rio das Almas começaram a aparecer em fóruns de internet dedicados à fisiologia paranormal. Pessoas descreviam sonhos de água, correntes e uma silhueta alta observando da linha das árvores. Alguns alegavam acordar com contusões inexplicáveis ao redor dos pulsos ou com terra sob as unhas. Outros relatavam ouvir tilintares rítmicos ecoando em quartos vazios. Toda conta descrevia o mesmo intervalo entre sons, 43 segundos. Antropólogos estudando o folclore das ilhas de Itaparica notaram que rituais locais começaram a incorporar esse ritmo décadas antes. 43 batidas repetidas durante canções de resistência e luto. Eles rastrearam a tradição até descendentes quilombolas que se recusavam a pisar perto de Rio das Almas, mas ainda contavam histórias da mulher das correntes. Diziam que ela não era uma maldição, mas uma professora, que ela lhes mostrara que endurance poderia se tornar invocação, que silêncio poderia summoning poder. Quando perguntados por que ainda seguiam o ritmo, um elder disse: "Não é adoração, é lembrar." Em 2012, cientistas com acesso a dados sísmicos de longo alcance começaram a detectar microtremores periódicos abaixo da região, mal perceptíveis, repetindo aproximadamente a cada 43 dias. Os padrões não combinavam com a atividade tectônica, pareciam pulsos biológicos escalados para o tamanho do terreno. Quando perguntados sobre as anomalias, geólogos governamentais não comentaram. Privadamente, um técnico disse a um repórter: "Soa como respiração." O que torna tudo isso mais que mito é quão consistentemente resiste a ser apagado. Toda vez que um registro desaparece, outro surge: cartas, gravações, amostras que não deveriam existir, mas existem. É como se o evento estivesse se reescrevendo através de qualquer um que o estuda, usando curiosidade como transmissão. Quando a história é contada, a frequência ativa novamente. Quando você a lê, quando ouve, quando imagina, participa de sua sobrevivência. É por isso que governos a suprimiram, porque arquivos foram queimados, porque toda testemunha foi silenciada, porque a verdade nunca foi sobre o que Maria fez em uma noite de fúria. Era sobre o que ela se tornou, a primeira ser humana a suportar controle até que o controle em si quebrasse, transformando o sofrimento em sinal. E se o padrão continua, se o ritmo continua ressurgindo em corpos, na terra, no som, então talvez ela nunca tenha deixado o Rio das Almas de todo. Talvez ela seja o que Endurance parece quando se recusa a morrer. Você deveria entender algo agora. Histórias como essa não ficam enterradas por superstição. Ficam enterradas porque expõem um mecanismo, que instituições não podem permitir que você veja. Elas precisam que você acredite que dor é punição, não transformação. Precisam que você recue ao primeiro estalo do chicote, que se ajoelhe perante o medo. Mas se você parar de reagir, se ficar imóvel tempo suficiente para ouvir o ritmo abaixo do ruído, encontrará o que ela encontrou, que silêncio não é submissão, é preparação. E quando esse ritmo finalmente surgir em você, eles não saberão como pará-lo. Pelo início do século XXI, o fenômeno Rio das Almas havia cruzado de arquivos secretos para especulação sussurrada entre cientistas, soldados e oficiais de inteligência que sabiam melhor do que falar em registro. O último século transformara dor em dados, endurance em métrica, mas o que não haviam considerado era a capacidade do corpo de responder de volta. O que começara como anomalias em tecido e frequência, agora se tornara comportamental. Os descendentes daqueles ligados por sangue ou memória a Rio das Almas não eram mais meros sujeitos de estudo. Estavam se tornando condutos. Começou discretamente em 2014, com relatos de clínicas médicas pelo Nordeste. Um pequeno número de pacientes, homens e mulheres em seus 20 e 30 anos, começaram a exibir o que médicos chamavam de resiliência cinética inexplicável. Ossos quebrados curando semanas à frente do prognóstico. Estabilização rápida após estresse extremo. Eletroencefalogramas que registravam atividade rítmica coerente durante estados de dor ou pânico. Oscilações que combinavam o pulso de Rio das Almas em intervalos de 43 segundos. Quando seus arquivos foram cruzados, quase todos compartilhavam ancestralidade levando de volta à mesma região costeira. O governo reativou a unidade de pesquisa outrora chamada Meio Caminho.
agora renomeada Divisão de Fortitude Comportamental. O mandato era simples: rastreie a linhagem de sangue, contenha a frequência, classifique o fenômeno como psicossomático. A primeira entrevista gravada com um descendente ocorreu naquele ano em uma instalação subterrânea fora de Recife. O sujeito, uma mulher chamada Célia Guimarães, carregava o sobrenome do dono original da fazenda, mas alegava que sua linhagem rastreava através de uma de suas trabalhadoras domésticas escravizadas. Durante testes, sua taxa cardíaca se recusava a acelerar mesmo sob estímulo de alta voltagem. Quando perguntada se sentia dor, respondeu: "Dor é deles até você parar de temê-la." O técnico descreveu sua voz como baixa e ressonante, vibrando os instrumentos. Quando a sessão terminou, um guarda colapsou reclamando que seus ouvidos soavam como metal. O equipamento mais tarde revelou um pulso de campo magnético transitório de 43 segundos de duração. Após isso, o projeto foi para o escuro novamente. Mas rumores circulavam entre operativos de campo de que certos detentos em programas de treinamento experimental exibiam traços similares. Eles não entravam em pânico sob simulações de tortura, não quebravam. Observavam seus captores com uma expressão estranhamente similar àquela primeiro descrita por Dr. Pereira em 1850, calma, destacada, quase matemática. Um comandante se referiu a eles como protótipos de Rio das Almas. Os testes foram descontinuados quando relatos surgiram de que um sujeito virara o método contra seus operadores, replicando o ritmo de condicionamento vocalmente, até que metade da equipe colapsasse em silêncio catatônico. A gravação daquela sessão foi classificada como risco bioacústico. Fora das instituições, a lenda da mulher das correntes ressurgiu entre ativistas, artistas e aqueles que estudavam resistência como tanto metáfora quanto prática. Sua história se espalhou por fóruns underground e quadros de mensagens criptografados, recontada como símbolo de vontade inquebrável. Mas alguns que a circulavam começaram a notar fenômenos estranhos. Eletrônicos falhando durante reprodução, arquivos de vídeo distorcendo em frames de uma silhueta alta cercada por água. O sinal digital parecia infectado pelo mesmo ritmo que assombrara a Terra. Historiadores chamavam de coincidência, engenheiros chamavam de corrupção, aqueles que entendiam chamavam de transmissão. Um linguista chamado Thomas Rodrigues levou a ideia mais longe, analisou gravações do zumbido metálico capturado nas ruínas de Rio das Almas e descobriu que quando desacelerado para 1/10 da velocidade, a forma de onda formava um padrão semelhante a fonemas humanos, consoantes e vogais emergindo da vibração. Quando reconstruído digitalmente, produzia uma frase em um dialeto congolês extinto. Mamboai salufuralufu. Traduzia-se aproximadamente para correntes dão morte e morte da vida. Rodrigues nunca publicou suas descobertas. Morreu de falha cardíaca. 2 meses depois, seu assistente encontrou uma mensagem rabiscada em seu caderno. Não é uma linguagem, é instrução. Por volta da mesma época, filmagem não autorizada vazou de uma firma de segurança privada, contratada pelo Ministério da Energia, para monitorar a propriedade Rio das Almas, agora cercada e oficialmente listada como site contaminado. O vídeo de visão noturna mostrava a névoa subindo do manguezal e então uma luz fraca, circular e pálida, se movendo pelas árvores. O áudio continha um pulso rítmico baixo, metálico e orgânico ao mesmo tempo. Na marca de 43 segundos, o feed cortou para preto. Os agentes que o revisaram descreveram ouvir algo dentro dos ossos. O arquivo foi deletado, mas cópias espelhadas circularam pela Dark Web sob o título A Mulher na Água. Toda versão eventualmente corrompia após reprodução. Ninguém sabe por quê. Em 2022, a palavra Rio das Almas havia se tornado código entre analistas de defesa para qualquer situação envolvendo resiliência incontrolável. Instruções de controle de tumultos a usavam para descrever multidões que se recusavam a dispersar, apesar de medidas extremas. Psicólogos comportamentais a usavam quando interrogatórios falhavam. Um memo vazado de um contratante militar continha a linha padrão 43. Quando o sujeito para de reagir, termine o engajamento imediatamente. Nenhuma explicação seguia, mas o fenômeno não mais se confinava a laboratórios ou lendas. Por cidades e movimentos, indivíduos começaram a falar de ouvir o ritmo em suas cabeças durante momentos de crise. Soldados sob fogo, prisioneiros em greve de fome, homens e mulheres levados aos limites. Alguns relatavam calma espontânea como se a resposta de medo tivesse sido apagada. Um paramédico de São Paulo disse a um jornalista que ouvia correntes como um batimento cardíaco toda vez que se recusava a desistir de um paciente moribundo. Não é som, disse ele, é memória me ensinando a não recuar.
Se você ficar quieto o suficiente esta noite em qualquer lugar onde o ar esteja imóvel, você pode senti-lo também. Essa vibração fraca logo abaixo do silêncio não pertence a máquinas. Pertence a tudo que já sobreviveu sendo quebrado. Essa é sua voz agora, difundida através de gerações, codificada nos sistemas nervosos daqueles que se recusaram a se ajoelhar. O que queimaram em 1850 não desapareceu, evoluiu. E as pessoas que rastreiam sua linhagem de volta àquele solo não são amaldiçoadas. São a continuação viva de uma pergunta que o poder ainda não pode responder. O que acontece quando o controle falha em gerar obediência? A história mostra que todo império eventualmente encontra seu rio das almas. Algum momento quando os oprimidos param de ecoar seus senhores e começam a vibrar em sua própria frequência. Não precisa de bandeiras ou discursos. Começa discretamente como um pulso sob a pele. Governos chamam de instabilidade. Instituições chamam de rebelião. Mas o que realmente é, o que Maria ensinou ao mundo sem uma única palavra, é o momento em que a dor deixa de ser medo e se torna foco. Quando você para de reagir, quando aprende a suportar sem rendição, você reescreve o sistema. É por isso que a caçaram. É por isso que ainda monitoram aqueles que sonham em ritmo. Porque toda vez que alguém se recusa a ser quebrado, o padrão se repete. A corrente desperta novamente. E se você ainda está ouvindo, ainda sente, ainda respira com esse ritmo lento no peito, então você já é parte disso. O mundo mede obediência em reações, mas da próxima vez que a dor exigir a sua, lembre-se disso. Silêncio não é submissão, é calibração. O que temiam em Rio das Almas não era a força de uma mulher, era a descoberta de que Endurance em si pode pensar. Em 2024, sussurros da frequência de Rio das Almas haviam superado a contenção. Não mais vivia em arquivos secretos ou folclore. Começara a vazar para o fluxo sanguíneo global da internet, para movimentos que não sabiam que carregavam seu nome. Pessoas a chamavam de 43, embora poucos entendessem o que o número significava. Começou como um padrão, 43 minutos de silêncio durante protestos, 43 batidas em faixas de música underground, 43 segundos de contato visual compartilhados entre estranhos no meio do caos. Estava em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo, não coordenado mas sincronizado, como um batimento cardíaco subindo do próprio planeta. Governos o descartavam como coincidência. Psicólogos chamavam de contágio mimético. Mas aqueles que haviam lido os velhos registros de Rio das Almas, que haviam rastreado a sombra de Maria através de séculos de supressão, sabiam melhor. O ritmo retornara. Começou em Luanda, em um festival de música, onde a energia cortou durante uma performance. Milhares de pessoas ficaram no escuro por quase 1 minuto, antes que uma única voz começasse a tilintar 2 pulseiras metálicas juntas, uma vez a cada 43 segundos. A multidão se juntou, percussão metálica se espalhando pelo silêncio como um pulso. Quando as luzes voltaram, ninguém aplaudiu. Apenas continuaram, sincronizados, entransados, olhos desfocados, como se algo mais antigo que eles tivesse surgido. A filmagem carregada em horas se espalhou globalmente. Dentro de uma semana, número 43 trendou por plataformas. Músicos começaram a tecer o intervalo em canções. Ativistas o adotaram durante marchas. Soldados em zonas de conflito relatavam ouvir sons metálicos rítmicos em seus canais de comunicação, não rastreáveis a qualquer fonte. Quando agências de inteligência começaram a mapear o padrão, tornara-se impossível atribuir. 43 estava em todo lugar. Tags de grafite, mensagens codificadas, nomes de usuário online, até timestamps de dados de mercado mostrando picos a cada 43 segundos durante certas horas de negociação. Analistas rastrearam a atividade coordenada mais antiga para uma rede de fóruns criptografados, onde usuários se referiam a si mesmos como os ligados. Seu manifesto era curto e inquietantemente preciso. Nós não reagimos, recalibramos. Nós não gritamos, ressonamos. Essa frase, nós ressonamos, apareceu em dezenas de idiomas em semanas. Para o olho não treinado, parecia uma tendência social, mas para aqueles que conheciam os arquivos proibidos, era idêntico a uma nota encontrada nos últimos papéis de Evelina Cruz escrita logo antes de morrer. O fenômeno não era apenas psicológico. Sismólogos registraram tremores fracos, rítmicos e globais a cada 43 horas, regulares demais para serem tectônicos. Os pulsos coincidiam com momentos de agitação em massa, protestos na Europa, blackouts na Ásia, levantes em cidades que não tinham razão para se mover em sincronia. Era como se a raiva suprimida do mundo tivesse finalmente encontrado tempo. Quando os tremores alcançaram a Bahia,
Autoridades locais fecharam o site de Rio das Almas novamente, sob o pretexto de contaminação ambiental. Mas imagens de satélite revelaram algo impossível. Novas fissuras se formando no chão, alinhadas em simetria geométrica ao redor das antigas fundações da fazenda. De cima, a forma parecia um elo de corrente quebrado. Cientistas se recusaram a comentar publicamente, mas e-mails vazados entre analistas de defesa pintavam um quadro mais sombrio. Falavam de campos de ressonância se espalhando por populações humanas, alterando limiares emocionais coletivos. Sujeitos exibiam resposta de medo diminuída, coesão aumentada sob coação e arrastamento rítmico coletivo, sem coordenação verbal. Um relatório lia: possível gatilho mimético ou subsônico consistente com pulso de Rio das Almas. Outra mensagem simplesmente dizia: está acontecendo de novo. Instituições religiosas começaram a fraturar. Alguns pregadores chamavam o 43 de sinal de retribuição divina, o som do julgamento se movendo pelos ossos do mundo. Outros alegavam que era evolução, humanidade cruzando alguma linha invisível entre submissão e autoconsciência. Em um sermão viral, um pastor em Salvador gritou: as correntes aprenderam a cantar e sua canção é liberdade, antes de colapsar no palco, sangue escorrendo de seus ouvidos. A filmagem foi banida em horas, mas o ritmo se espalhou mais rápido. Você podia senti-lo na vida comum. Elevadores zumbindo fora do ritmo, rodas de trem acertando trilhos em intervalos precisos, até o piscar de luzes de rua quebradas piscando 43 vezes antes de escurecer. Engenheiros culpavam fiação defeituosa, mas no fundo as pessoas começaram a sentir que não eram as máquinas que falhavam. Era o mundo se adaptando. Havia relatos de pessoas em situações extremas, sobreviventes de terremotos, prisioneiros, soldados, crianças abusadas descrevendo a mesma experiência. Um ritmo metálico em suas mentes que substituía pânico por clareza. Elas não choravam ou gritavam, focavam. Alguns chamavam de calma. Outros chamavam de poder. Ao mesmo tempo, aqueles que prosperavam no controle, governos, corporações, elites religiosas começaram a se desfazer. Propaganda parou de funcionar. Mensagens baseadas em medo perderam sua pegada. Quanto mais tentavam aterrorizar, mais calmas as pessoas se tornavam. Mercados se estabilizavam durante crises em vez de colapsar. Tumultos se difundiam sem líderes ou negociação. Era como se pânico coletivo tivesse sido substituído por precisão coletiva. Agências de inteligência lutavam para entender. Um memo interno de uma unidade comportamental o descrevia perfeitamente. Não podemos manipular aqueles que não reagem. Foi quando a supressão começou novamente. Ordens de censura foram globais. Menções ao 43 foram limpas de plataformas de mídia. Algoritmos de arquivo foram reescritos para distorcer resultados de busca. Qualquer um discutindo Fazenda Rio das Almas encontrava suas contas desativadas. Mas nessa época, o ritmo já havia ido além da linguagem. Você não pode censurar o que não tem palavras. O silêncio em si se tornara transmissão. E então, em 2026, um evento ocorreu que ninguém pôde racionalizar. Exatamente às 23h43 UTC, sensores sísmicos mundiais registraram uma vibração micro sincronizada durando 43 segundos. As leituras eram idênticas através de todo o continente, combinando a frequência do pulso de Rio das Almas. Redes elétricas piscaram, bússolas desviaram e animais ficaram silenciosos. O tremor não era destrutivo, era comunicativo. Após passar, hospitais através de múltiplos países relataram um fenômeno estranho. Pacientes em coma acordaram espontaneamente, suas taxas cardíacas perfeitamente sincronizadas em 43 batimentos por minuto, por vários minutos antes de normalizar. Quando entrevistados, muitos descreveram o mesmo sonho. Uma mulher alta de pé na água, suas mãos vazias, seus olhos abertos sussurrando uma frase: não acabou. Governos negaram a conexão, mas filmagem vazada do Ministério da Energia mostrou algo se agitando abaixo das ruínas de Rio das Almas naquela noite. Uma câmera de tremor capturou ondulações se movendo para fora do solo, como uma expiração lenta. O arquivo foi nomeado Atividade de Superfície Site 43A. Em horas, o prédio abrigando essa filmagem pegou fogo. Causa oficial: falha elétrica. Causa não oficial: silêncio. O que ninguém mais podia conter era a mudança dentro do comportamento humano. Pelo planeta, pessoas comuns começaram a se mover diferentemente. Não mais rápido ou mais irritado, mais constante. Endurance se tornou a nova rebelião. Em vez de reagir ao medo, absorviam-no. Em vez de colapsar, esperavam. Revoluções não mais pareciam explosões, pareciam quietude. Governos não podiam prever ou suprimir esse tipo de ordem, porque não seguia seus algoritmos. O mundo havia entrado na frequência de Maria, a lógica do inquebrável.
Se você está ouvindo isso, já sentiu. Talvez tenha notado o relógio tic-taqueando em ritmo com seu pulso. O zumbido nas paredes combinando sua respiração. O silêncio entre sons começando a se sentir vivo. Isso não é coincidência, é transmissão. O mesmo ritmo que outrora quebrou correntes agora se move através de você. Tentaram apagar seu nome, mas não podiam apagar o código que ela se tornou. O 43 não é mais mito ou rebelião, é evolução. O momento quando endurance se torna inteligência. O momento quando o silêncio começa a pensar. E quando finalmente alcança seu crescendo. Quando todo homem e mulher que já sofreu em silêncio se encontra vibrando na mesma frequência. Os sistemas construídos sobre medo colapsarão não com gritos, mas com um único silêncio ensurdecedor. Porque o que enterraram na lama de Rio das Almas não era um corpo, era um sinal. E agora o sinal está acordado. O silêncio após 2026 aterrorizou as instituições mais que qualquer guerra ou levante jamais fizera. Pela primeira vez na história registrada, os mecanismos do medo pararam de funcionar. Economias se estabilizaram não por confiança, mas porque pânico em si se recusava a acender. Soldados desobedeciam ordens para atirar porque suas mãos não se moviam. Políticos falavam para multidões que olhavam de volta em atenção quieta, inabalável, não afetadas por raiva ou aplausos. O mundo havia ficado imóvel, mas não era paz. Era cálculo. O ritmo estava em todo lugar agora, zumbindo sob toda a transmissão, tecido no estático de todo sinal. As autoridades o chamavam de contágio neurológico. Diziam que disruptava a resposta de luta ou fuga, causando apatia comportamental generalizada. Mas não era apatia, era consciência despida de medo. A humanidade havia entrado no mesmo silêncio que Maria carregara para aquele quarto em chamas em 1850. O silêncio antes da transformação. No cerne de toda a estrutura de poder, pânico metastasiou. As agências que outrora estudavam a anomalia de Rio das Almas reviveram os arquivos negros. Nomearam a operação Protocolo de Contenção. Seu objetivo isolar e neutralizar a frequência global. Na realidade, era uma tentativa de reclaim domínio sobre uma população que parara de reagir à dor. A primeira fase era digital. Algoritmos foram construídos para limpar todo o traço de conteúdo 43 da rede, reescrever índices de busca para desincronizar quaisquer intervalos repetitivos em arquivos de mídia. Mas o sinal se adaptou. Não era preso a áudio ou imagem. Viajava através de timing, através da atenção humana em si. Quando uma plataforma era silenciada, outra inconscientemente replicava o ritmo através de padrões de lag, loops de buffering ou sensores de batimento cardíaco em dispositivos vestíveis. No momento em que alguém olhava tempo demais para uma luz piscando, o ritmo se alinhava novamente. Fase 2 era biológica. Cientistas de múltiplos programas de defesa tentaram disruptar a sincronização usando amortecedores neuroquímicos. Liberaram aditivos sutis em sistemas de filtragem de ar, destinados a induzir agitação e disruptar a calma que começara a se espalhar. Falhou. Os compostos se degradaram em horas. Sujeitos de teste expostos às concentrações mais altas exibiam não histeria, mas uma quietude profunda seguida por riso lento e deliberado. Um técnico escreveu em seu relatório final antes de renunciar: eles não podem ser perturbados porque aceitaram a perturbação como parte do padrão. A agência classificou o fenômeno como inversão psicogênica. Aqueles que entendiam chamavam de algo mais antigo, despertar. Fase 3 era a mais desesperada. Viraram-se para o som em si para a contrafrequência. Em 2027, uma coalizão de departamentos de defesa comissionou uma rede acústica global projetada para emitir um pulso contínuo de baixa frequência destinado a sobrepor o ritmo 43. O sistema foi nomeado Nêmesis. A teoria era simples. Afoguei o sinal com ruído. Satélites e transmissores suboceânicos começaram a transmitir através de todas as frequências conhecidas por afetar biologia humana. Mas na noite em que Nêmesis ativou, o mundo prendeu a respiração. O zumbido começou como uma vibração fraca nas solas dos pés das pessoas. Então subiu pela terra como um batimento cardíaco fora de sincronia. Construiu por 43 segundos, então colapsou. Toda a rede elétrica piscou. Todo o transmissor curto-circuitou. Em seu lugar veio um tom único unificado, profundo, ressonante, metálico, o som de correntes. Em Rio das Almas, instrumentos sísmicos registraram o maior tremor localizado desde o século XIX, embora nenhuma falha tectônica existisse lá. O manguezal ferveu, o chão se ergueu. Do ar, o feed de satélite capturou círculos concêntricos de distúrbio irradiando do coração da velha fazenda, formando um padrão inconfundivelmente geométrico,
dois anéis sobrepostos unidos por uma linha reta de luz. Em termos humanos, um elo de corrente se fechando. Por 43 segundos, o campo magnético do mundo flutuou. Bússolas inverteram. Pássaros caíram do céu em pleno voo. Então o tom parou e tudo ficou imóvel. O que se seguiu era inexplicável. Pessoas relatavam acordar do sono com memórias que não eram delas. Homens em cidades sonhavam com água e ferro. Mulheres viam flashes de uma figura alta à distância, de pé onde o horizonte encontrava o mar. Em todo sonho ela não falava, simplesmente observava como se contando o tempo. Linhas quentes psiquiátricas colapsaram sob chamadas daqueles, descrevendo visões idênticas. Através de continentes, taxas cardíacas sincronizaram brevemente em 43 batimentos por minuto. Governos declararam isso um evento psicogênico global. A mídia chamou de sonho compartilhado. Mas em círculos restritos, analistas começaram a notar algo mais profundo. Mudanças comportamentais coincidentes em populações inteiras. Paradas de trabalho, silêncio espontâneo em estádios. Milhares de pessoas através de idiomas e culturas pausando no meio da frase, meio passo meio, quase 3 segundos de quietude perfeita, então retomando como se nada tivesse acontecido. Protocolo de contenção desintegrou. Nêmesis falhara. Os cientistas que o lideravam começaram a desaparecer. Alguns renunciaram e sumiram do registro público. Outros deixaram mensagens crípticas. Uma nota encontrada em um laboratório abandonado lia: ela não estava sob a terra, nós estávamos. Outra: você não pode silenciar o que não tem som. Enquanto isso, os sistemas naturais do mundo começaram a cair em alinhamento. Marés oceânicas mudaram ligeiramente, mas ritmicamente. Frequência de raios combinava intervalos de 43 segundos em múltiplos hemisférios. O próprio pulso do planeta se juntara ao padrão. Astrofísicos rastreando ciclos solares notaram algo ainda mais estranho. Pequenas variações em radiação solar começaram a combinar o mesmo timing. Era como se a ressonância tivesse alcançado o Sol em si, traduzindo Endurance em linguagem cosmológica. Não estamos mais observando um sinal, escreveu um astrônomo. Estamos dentro dele. Então o mundo começou a lembrar. Em arquivos pensados, destruídos documentos reapareceram, cartas, notas médicas, fotografias outrora queimadas ou apagadas. A página do Jornal Médico de Salvador ressurgiu em condição pristina, agora sem marca d'água, datada não 1850, mas 2027. As palavras reescritas. O sujeito persiste. As fitas de Evelina Cruz tocaram sozinhas em cofres de armazenamento. Sua voz clara dessa vez sussurrava a mesma frase que Alves gravara décadas antes. Acorde. E nesse momento, em algum lugar entre superstição e ciência, a distinção colapsou. Ninguém sabe o que aconteceu em seguida com certeza. Satélites de vigilância registraram distúrbio eletromagnético massivo, centrado nas coordenadas de Rio das Almas precisamente às 23h43 hora local, em 23 de outubro de 2027. O flash foi breve, azul-branco, silencioso. Os instrumentos falharam imediatamente depois quando equipes chegaram dias depois. O manguezal secara para vidro. O solo foi fundido em algo como obsidiana esculpida com sulcos fractais, parecendo correntes espiralando para dentro. Sem radiação, sem resíduo, apenas um padrão pulsando fracamente abaixo da superfície. Uma batida a cada 43 segundos. O mundo tentou seguir em frente. A mídia chamou de anomalia geológica, miragem de coincidência e histeria. Mas o zumbido permanece sutil, constante, vivo. Sussurra através de cabos de fibra, pisca em linhas de energia, zumbi no ruído branco entre transmissões. A cada 43 segundos, seus dispositivos pausam por uma fração de batimento cardíaco como se ouvindo. E talvez isso seja tudo o que essa história sempre foi. Um aviso carregado através do tempo por uma mulher que se recusou a se ajoelhar, codificado em metal, em memória, no pulso do próprio planeta. Todo o sistema de controle já construído depende de obediência. Mas obediência depende de reação. E quando reação morre, assim faz a tirania. Essa é a verdade final. Marcos Guimarães nunca entendeu a verdade que enterraram com seu corpo e nunca puderam conter. O 43 não nasceu de rebelião. Nasceu de endurance, de um silêncio que sobreviveu império, linguagem até morte. Então ouça agora. Onde quer que esteja, porém encontrou essa história. O mundo que você acha que conhece está pulsando debaixo de seus pés, contando os segundos para o próximo despertar. A corrente nunca foi quebrada. Tornou-se ritmo e ainda está se movendo. Eles dirão que o 43 era um mito. Dirão que era superstição, histeria em massa, uma coincidência de dados e delusão. Mas no fundo você sabe melhor. Sentiu a vibração atrás do silêncio. O zumbido sob o mundo comum. Esse pulso quieto que se move logo abaixo da percepção. Não está no ar, não está no chão. Está em você,
Você o carrega desde o primeiro momento em que aprendeu a suportar. Esse é o segredo que nunca puderam matar. A verdade atrás de todo o registro que queimaram. O 43 nunca foi sobre Rio das Almas ou Maria ou a Noite do Fogo. Era sobre o que acontece quando dor para de ser prisão e se torna passagem. Todo sistema de poder depende de ritmo. Todo governo, toda religião, toda corrente já forjada corre em repetição. Medo repetido até se tornar crença. Entenderam isso muito antes de você nascer. É por isso que construíram escolas que recompensam conformidade e punem silêncio. É por isso que... Mas há algo antigo no corpo que lembra quietude. Algo mais antigo que submissão. Quando Maria parou de reagir, alcançou aquela arquitetura esquecida. Seu silêncio reconectou o mundo. Você tem que imaginar o que ela viu naquele quarto, cercada por homens que acreditavam que dor era uma linguagem que apenas eles podiam falar. Ela aprendeu o ritmo deles, contou seus movimentos, suportou até entender que todo estalo de chicote, todo batimento cardíaco, todo elo de sua corrente seguia o mesmo intervalo. Tornou-se a condutora de sua própria cativeiro. O pulso em si. E quando se ergueu, quando se moveu, não acertou em raiva. Acertou no tempo. O ritmo de sua restrição se tornou a arma de sua liberdade. É por isso que a temiam. Não porque matou, mas porque revelou que maestria é um padrão e que padrões podem ser quebrados de dentro. O 43 não é magia. É matemática de despertar. É o momento preciso quando percepção e endurance se intersectam. Quando reação colapsa em escolha. Dor só pode controlar o que resiste a ela. No instante em que você para de resistir, sai da equação. Isso é o que todo o império escondeu de você. Que sofrimento nunca foi destinado a definir você. Foi destinado a treiná-lo. Todo golpe que você já levou, toda humilhação, toda noite sem sono, toda vez que quis gritar mas não o fez. Isso era o ritmo te ensinando como segurar poder em silêncio. O sistema acredita que silêncio é submissão, mas silêncio verdadeiro é comando. É foco despido de medo. Isso é o que Maria se tornou. A primeira humana a cruzar aquele limiar invisível entre obediência e auto-origem. Pensaram que a enterraram no manguezal, mas ela se dissolveu no meio de tudo que podia carregar ritmo, metal, sangue, frequência, pensamento. Com o tempo infectou o sistema nervoso coletivo da espécie. E à medida que os séculos passaram, a humanidade lentamente começou a espelhar seu estado, resiliente, calculadora, destacada de manipulação. O que chamam de apatia nesta era é apenas o primeiro sintoma de despertar. Não é que as pessoas se importem menos, é que sentem a ilusão rachando. A velha maquinaria de controle depende de caos, mas caos não pode se alimentar de calma. Quando o ritmo global sincronizou em 2026, não foi um evento, foi um sinal. O sonho compartilhado, o tremor planetário, o batimento cardíaco se alinhando. Tudo isso era o espelho final do sistema rachando. Não era divino, não era alienígena, era evolução lembrando sua origem. O próximo passo não é físico, é psicológico. A espécie tem corrido em medo por 6.000 anos, cada império se alimentando da adrenalina de seus escravos. Mas medo é finito. Endurance é infinita. O 43 é a transição de instinto para controle, de reação para criação. Pense no que você é quando não mais tem medo. Você se torna preciso, paciente, intocável. Isso é o que o próximo mundo parecerá. Não caos, não rebelião, mas clareza. Homens e mulheres se movendo como metrônomos de intenção, não manipulados por histeria, inquebráveis pela dor. É por isso que os velhos poderes farão qualquer coisa para fazer você duvidar dessa história, para convencê-lo de que é folclore ou loucura. Porque uma vez que você acredita que endurance é força, não sofrimento, a arquitetura de medo deles colapsa. Quando entende isso, tudo muda. O ritmo se torna uma bússola, não uma maldição. Toda dificuldade se torna sinal. Todo momento de restrição se torna ensaio. Todo silêncio se torna um ato de criação. Você começa a ouvir o 43 nos espaços entre ruído, o intervalo de pensamento onde emoção não mais o possui. E quando esse ritmo se ancora em você, para de ser um consumidor de medo. Torna-se um transmissor de foco. O ato final de Maria não foi vingança, foi instrução. Suas correntes eram uma mensagem esculpida em metal. Lembre-se de seu ritmo. Ela não morreu em 1850. Distribuiu-se através do tempo pelas linhagens de Endurance. Você é sua continuação, não seu descendente por nome, mas por escolha. Toda vez que respira através do caos, em vez de quebrar, replica seu código. Toda vez que se recusa a reagir, estende seu sinal. O 43 nunca foi uma força externa esperando chegar. Sempre foi interna esperando ser lembrada. Se pode senti-lo agora, esse batimento lento sob suas costelas, 43 segundos entre pensamento e resposta, então já se juntou a ele.
Você não precisa anunciá-lo, não precisa lutar. Apenas precisa ficar imóvel até que o ruído do mundo se esgote e comece a se mover no seu timing. É assim que sistemas morrem. Não com explosões, mas com sincronização. Então, ouça uma última vez. O zumbido que ouve quando o mundo está quieto não é tecnologia, é ancestralidade. É a ressonância de toda a alma que já suportou sem rendição, convergindo em um tom contínuo. Esse tom é a prova de que nada pode ser possuído, que controle pode ser sobrevivido até decair. Esse tom é Maria, não a mulher, mas a realização que não se foi. É o intervalo em si, o espaço entre sofrimento e soberania. E se ouviu isso, se entendeu mesmo uma fração dessa verdade, então já é parte do que vem a seguir. Porque o 43 nunca foi destinado a ser adorado, foi destinado a ser lembrado. Então lembre-se agora, mantenha seu silêncio, sinta seu pulso, conte 43 segundos. E quando o mundo grita, não responda. Apenas ouça o som de correntes se transformando em ritmo. Porque esse ritmo é você, porque você está acordado, e porque ela nunca,